Você conhece Darlan Romani? Não! Pois deveria. Ele é um dos principais atletas brasileiros da atualidade. Eu vou utilizar o exemplo dele para ilustrar algumas estatísticas utilizadas no atletismo. Bom, como eu já falei, o Darlan Romani é um dos principais atletas brasileiros da atualidade. Ele é arremessador de peso, atleta do Esporte Clube Pinheiros, treinado pelo treinador cubano Justo Navarro. O Darlan Romani começou a se destacar bem jovem, mas foi em 2015 que ele teve o seu, digamos... O pessoal começou a prestar mais atenção nele porque ele terminou o ano como sexto colocado no ranking mundial do arremesso de peso. Em 2016, ele finalizou na quinta posição a prova nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, quebrando o recorde brasileiro. E foi a melhor posição do Brasil na prova, na história do evento em Jogos Olímpicos. E aí, a partir daí, ele não parou de melhorar, bateu recordes brasileiros, até que ele chegou ao auge esse ano agora, em 2019. Ele bateu o recorde sul-americano em uma etapa da Diamond League 3 vezes, por 3 vezes no mesmo dia. Ele bateu o recorde sul-americano com 22 metros e 61 centímetros, é a marca que é a vigente atualmente. E essa marca deixa ele na 11ª posição no ranking de todos os tempos da prova. É isso mesmo, ele é um dos atletas que arremessou mais longe na história da prova. Ele chegou ao Campeonato Mundial de Atletismo, que foi disputado em Doha na semana passada, como um dos favoritos, e ele não decepcionou. Ele chegou muito perto da marca dele com 22 metros e 53 centímetros, uma marca que superou o recorde de campeonato mundial anterior. Teria vencido a medalha de ouro em qualquer outro campeonato mundial que já foi disputado, também teria vencido a medalha de ouro em qualquer outra edição de Jogos Olímpicos já disputado. Então, uma marca excepcional, muito boa. Só que ele terminou na 4ª posição com arremesso desse nível. Pois é, os três atletas que ficaram à frente dele conseguiram arremessos excepcionais. Foi sem dúvida nenhuma a prova com maior nível técnico do campeonato mundial. Isso unanimemente, todos concordam em dizer isso. Os atletas que chegaram ao pódio, o americano Joe Kovacs, o outro americano Ryan Crouser, que é o atual campeão olímpico, e o australiano Thomas Walsh, com 22 metros e 91 e 22 metros e 90. 22 metros e 91 foi o Kovacs com a medalha de ouro, 22,90 os outros dois. Então, uma prova com um nível técnico elevadíssimo, até inacreditável. Bom, aí você já vê o nível do Darlan Romani. Ele é o principal atleta brasileiro do atletismo na atualidade. Tudo bem, a gente tem o Thiago Braz, que é campeão olímpico no salto com vara, mas quem tem tido resultados mais consistentes nos últimos anos na elite mundial é o Darlan Romani. E é aqui que eu queria chegar. A Federação Internacional de Atletismo divulgou ao final do campeonato um ranking com os 5 melhores desempenhos do Mundial baseado em uma tabela de pontos. A federação tem uma tabela de pontos que permite comparar desempenhos em provas diferentes. Quanto maior o número de pontos, melhor é o desempenho. Eu não sei exatamente como esses pontos são calculados, mas eu dei uma olhada ali, parece ter uma boa coerência entre os resultados, então a gente consegue mesmo comparar os tempos e os saltos e os arremessos de provas diferentes. E provavelmente deve ser baseado em algum ranking histórico para essa pontuação ser obtida. E o que aconteceu? Dos 5 melhores desempenhos de todo o campeonato mundial, os 3 primeiros foram os arremessadores de peso que chegaram ao pódio. O Kovacs, o Crouser e o Walsh. E aí depois vieram o Christian Coleman, que foi o americano vencedor dos 100 metros rasos, e o Steve Gardiner, de Bahamas, que venceu os 400 metros. Isso no masculino, né? Então, das 5 melhores performances do Mundial, as 3 primeiras foram dos arremessadores de peso. A Federação Internacional não divulgou, além desse ranking do top 5.
mas eu fui fazer a checagem com os resultados. O Darlan terminou na 7ª posição, foi o 7º melhor desempenho de todo o campeonato mundial entre os homens. Então ficou na frente de quem ganhou o salto com vara, ficou na frente de quem ganhou os 200 metros rasos, ficou na frente de quem ganhou o salto triplo, ficou na frente de quem ganhou a maratona e todas as outras provas. Então o desempenho dele foi considerado mais forte do que os vencedores da maioria das provas individuais. Impressionante, né? E essa tabela é muito interessante por conseguir comparar desempenhos em provas diferentes. Eu ainda não consegui descobrir qual a metodologia usada, mas eu vou tentar averiguar isso e aí eu trago num próximo vídeo. E é muito interessante isso porque é inevitável a gente comparar com a natação, porque a natação poderia usar um sistema parecido e na verdade usa, tá? A Federação Internacional de Natação tem uma tabela de pontos também que permite comparar tempos de provas diferentes, só que a metodologia que se usa é uma metodologia muito esdrúxula, é simplesmente um percentual em relação ao recorde mundial da prova. Então quanto mais longe você está do recorde mundial, pior é o seu desempenho. E, claro, isso não é muito adequado porque a gente tem recordes mundiais mais fortes que outros. Os recordes mundiais não estão no mesmo nível. Então, quando essa tabela de pontuação é analisada, a gente vê alguns absurdos. Por exemplo, no último campeonato mundial, o recorde mundial excepcional dos 100 metros nado peito do Adam Peaty, que é considerado talvez o mais forte, ou talvez o segundo mais forte de toda a natação, um recorde absurdo. O único atleta a nadar abaixo dos 58 segundos, ele nadou para 56 segundos, muito à frente dos outros nadadores. Na tabela de pontos da Federação Internacional de Natação, ele ficou só na 4ª posição entre os melhores desempenhos do último campeonato mundial. Isso porque ele superou um recorde que já era dele, que já era muito forte. Mas essa tabela de pontuação não compara com os outros nadadores, só compara com o recorde anterior que já era dele. Então a gente tem essas inconsistências, o que aparentemente não acontece aqui na tabela da Federação Internacional de Atletismo. Outro dado que a federação divulgou muito interessante foi que o Campeonato Mundial de Doha desse ano foi o mais forte da história. E como é que eles detectaram isso? Eles usaram essa mesma tabela de pontos, comparando com os resultados dos campeonatos mundiais anteriores, então eles fizeram uma média, mais ou menos uma média da pontuação que todos os atletas obtiveram, ou pelo menos os atletas de elite, os mais bem colocados, obtiveram. E a média da pontuação do Campeonato Mundial de Doha foi a maior da história. É muito interessante isso. Isso é uma coisa que também a Federação Internacional de Natação jamais se preocupou. Então, me parece que a Federação Internacional de Atletismo leva um pouco mais a sério essa parte das estatísticas, da comparação de desempenhos, da comparação entre campeonatos e também entre rankings de países. Eles utilizam outro sistema de pontuação para ranquear países. E por esse ranking, o Brasil teve o segundo melhor desempenho da história nesse Campeonato Mundial de Doha, ficando somente atrás do Campeonato Mundial de 1999. Também uma pontuação que a Federação Internacional de Natação não tem. Então fica aqui o registro, o elogio à Federação Internacional de Atletismo e também uma leve cornetada na Federação Internacional de Natação, que poderia se aproveitar muito bem dos dados, das estatísticas. Afinal de contas, um esporte como a natação é recheado de números que, se muito bem aproveitados, podem ser de grande valia. Então, gente, esse foi o assunto do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem aí seu like, seus comentários, suas sugestões, suas críticas. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. Eu sou Daniel Takata e esse é o Esportístico.